nosso fraterno amigo, Marcel Mariano, que é trabalhador da Federação Espírita da Bahia e do Centro Espírita Caminhos da Redenção e voluntário do movimento Conselho da Paz, que nos falará o tema desta festiva palestra: servir, seguir, viver de Jesus, o desafio da existência. Muita graça. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham pelas páginas digitais do YouTube ou outro aplicativo, nossos votos de muita paz. Na data de hoje, que dificilmente cristãos do Ocidente hão de esquecer, a Praça de São Pedro recebeu 400.000 pessoas. Entre elas, 200 líderes mundiais, entre reis, príncipes, primeiros ministros, presidentes de república, que levaram sua despedida ao sumo pontífice Francisco, morto há uma semana, e que hoje o corpo desceu ao sepulcro de Maggiore, que ele preferiu no testamento, em vez da abadia ou das criptas subterrâneas do Vaticano, onde estão a maioria dos signatários ou dos dignitários que presidem a Igreja Católica, Apostólica Romana e o Estado do Vaticano. Profundamente simples, nascido no bairro das Flores, em Buenos Aires, chegou ao conclave 12 anos atrás, sem qualquer perspectiva de que um latino, um homem franciscano, jesuíta, de hábitos simples, de visão diferente da ortodoxia que predomina habitualmente dentro da cúria romana, tivesse qualquer chance de chegar ao pontificado, sentando-se na sede gestatória e assumindo os encargos de dirigir o colosso da igreja e opinar sobre a vida de 1,5 bilhão de cristãos católicos. Entretanto, depois de algumas votações inexitosas, infrutíferas, Jorge Mário Bergoglio, o homem de fala mansa, chega ao pontificado da igreja, propondo uma igreja inclusiva, que dialogue com os recasados, que abra espaço para acolhimento do LGBTQI+, que converse com os casados sob o regime da homoafetividade e toda uma outra sorte de excluídos, de desamparados, de excomungados. Não proferiu julgamentos sobre a conduta de ninguém e humildemente aos católicos, em mais de uma ocasião, solicitou que orassem por ele. Sua última foto, batida por uma brasileira, mostra ele nas agonias de buscar um fio de voz para dizer qualquer coisa à multidão que lotava a Praça de São Pedro no domingo de Páscoa. Depois o silêncio. E ao final, a gratidão ao servidor do Vaticano que empurrava a cadeira de rodas. E aquele que foi seu enfermeiro até a hora derradeira.
fazendo uma reflexão nesses dias, e especialmente hoje, que seu corpo desceu à cripta, onde cerca de 135 cardeais com menos de 80 anos de idade vão ficar 9 dias em Roma, aguardando o período que eles consideram sacramental. Vão se reunir a portas fechadas para começar a preparar a sucessão do sucessor de Pedro. E nesse ponto, fiquei imaginando que essa massa, pelo mundo afora, que lamenta a morte dele, conquanto haja os contrários, que desejavam que ele morresse para sair de cena, mas falemos da regra, ignorando propositadamente a exceção. Essa massa de povo passou a ver nele a revivescência desse cristianismo que parece ter se perdido nas páginas da história. Aonde foi que nosso Senhor Jesus Cristo desapareceu do coração da criatura humana? Ele usava um crucifixo de aço e confessou oportunamente que, estando em Buenos Aires, onde era cardeal, um amigo seu, padre, que estava sendo sepultado, pediu para ser enterrado com o crucifixo. E antes de descer ao túmulo, ainda com a tampa aberta, Jorge Mário Bergoglio disse: mas ele não vai precisar mais desse crucifixo debaixo da terra. Tão bonita essa relíquia. Pediu permissão às pessoas, tirou o crucifixo do pescoço do defunto. E é o crucifixo que ele usa. Mas é curioso observar que não há um Jesus crucificado. É um crucifixo de aço, inoxidável, mas não tem o homem martirizado. De certa maneira, o pensamento dele parece incompatível em alguns pontos com os nossos, os espíritas, que também o admiramos pela sua coragem de afrontar uma igreja ortodoxa que parou no tempo. Alguns têm ideias medievais, gostariam que as liturgias fossem rezadas em latim, quando hoje mal o povo fala bem o próprio idioma. E ele afrontou tudo para propor uma renovação nesses dias de materialismo, de ansiedade, de depressão, os possuidores da síndrome do pânico, as fobias, e ao lado dela o carrossel de desgraças que tomam conta da saúde mental, o vazio existencial, a solidão, o medo, a angústia, o pânico, e uma série de outros transtornos do humor, da afetividade que acometem milhões de criaturas na Terra. Quem poderia, de sã consciência, levantar uma voz de esperança na atualidade que não envolvesse dinheiro, que distribuísse paz, alegria, sem cobrar nem extorquir o dízimo, o óbolo, seja o que for, de quem já não possui esses recursos sequer para sobreviver materialmente? Ele conseguiu isso. Dentro da cristandade católica, ele se doou por inteiro. E mesmo quando o corpo apresentou as deficiências de um homem com 75% de um pulmão, problemas de artrose no quadril, nos joelhos, doses cavalares de medicamento para ele suportar a dor até que o ponto que não aguentou mais e foi para a cadeira de rodas. As 2 quedas do ano passado que produziram hematomas no rosto, o braço engessado depois de outra queda, e mesmo assim se apresentava sorrindo. Distribuía paz, atendia a brasileira que levou uma bandeira e, pela leitura labial, frente a frente com aquela moça vestida
vestida de verde e amarelo, parecendo um periquito, ele perguntaria: quem foi maior na sua opinião? Maradona ou Pelé? E a brasileira disse: Pelé. E ele deu um abraço, recebeu um abraço dela intenso. O homem que com uma bolinha, diante da apresentação circense, joga e sorrindo que nem criança, vendo o cachorro amestrado do circo e buscar a bolinha e voltar para ele, como ele disse: lhe devolvo, você joga de novo. O Papa brincando com o cachorro. O tapa evangélico que ele deu na mão de uma mulher que tentou pará-la numa caminhada e beijar ele com Jesus. Deu aquele tapinha, se integrando pelo espírito dela e prosseguiu, provando que ele é humano, debaixo daquelas 7 roupas que o Papa usa, porque faz parte da liturgia, 7 vestimentas. Há um homem com testosterona que deixou uma quase namorada, ainda hoje viva, não engatou o namoro à época, porque a mãe da moça rasgava as cartas que o jovem Mário Bergoglio interessava, mas numa delas ele disse, e ela salvou essa carta: se eu não constituir família com você, não farei família com ninguém. Entrarei no seminário para servir a Deus. E no celibato, na castidade, se fez o amparo de 1,5 milhão de católicos, que hoje planteiam a sua precoce partida aos 88, depois de 12 anos de pontificado, que alavancou as estruturas da Igreja Romana. Quem poderia, nos dias que atravessamos, encarnar a figura de Jesus? Não aquele brasileiro que foi à Justiça de Santa Catarina e obteve o direito judicial de alterar o próprio nome para se chamar Iri Christus. Era um senhor de idade. No último dia 18 de abril, ele foi a óbito. Quase ninguém ficou sabendo. Ele peregrinava só de túnica, com a coroa de espinhos, sem ferir, claro. Foi a todos os realitos. Esteve com João Soares, com Danilo Gentili, deu entrevista, submeteu-se a escárnio, a brincadeira, ofendeu e foi ofendido, e se dizia a encarnação de Jesus na terra. Agora, o sósia, se puder encontrar com o original do além, os dois podem conversar para saber quem representou. Em todas as épocas, a humanidade teve necessidade de encontrar uma esperança, uma luz, alguém que desse socorro às suas angústias, aos seus medos, que propusesse a coragem para enfrentar o desconhecido, mas ninguém como ele. Todos os grandes homens e as grandes mulheres cabem na história, desde Júlio César, Nero, passando por Calígula, a corte depravada de Roma, atravessando os grandes assassinos e serial killer do passado, como Gengis Khan, Alarico, o Visigodo, Átila, o flagelo de Deus, atravessando o período da Idade Média, através dos grandes algozes, dos que pensavam diferente, os inquisidores, chegando aos tempos atuais, quando tivemos tantas lideranças de países que se converteram em verdadeiros flagelos para o povo, desde Hitler até Osama Bin Laden. São esses que espalharam na terra o fermento da guerra e o opróbrio, a loucura, a alienação, promoveram mais o pranto do que o riso, deixaram sucados os caminhos de cadáveres e os rios manchados de sangue.
Ele não. Sua simplicidade o fez nascer numa manjedoura, numa estrebaria, seja numa lapinha ou num aras para animais recolhidos naquele mês de abril frio, conquanto situado equivocadamente em dezembro a sua data, hoje substituído pelo velhinho de vermelho. E todo dia 24 chega ao nosso país num trenó das terras geladas, ainda vestido com roupa de inverno para o toque do verão brasileiro. O que prova que o velhinho está mal da cabeça. Ou o seu personal style que o veste fica um pouquinho equivocado. Ele traz renas, animais que só sobrevivem na Sibéria, na tundra ou no Ártico. E ele vem com esses animais que não resistiriam uma semana nas altas temperaturas do verão brasileiro. Alguém, por favor, ligue para o IBAMA denunciando crime ambiental. Esse homem, que é um mito, substituiu o aniversário do menino, que praticamente na noite que lhe é consagrada permanece esquecido. O que estamos fazendo de Jesus? Quanta falta ele faz. No último mês de fevereiro, já nos últimos dias entrando em março, no programa que toda segunda-feira, herança de André Luiz Peixinho, de saudosa memória, para viver o Evangelho, gravado no Salão da FEB, nós, Jamile Lima e a doutora Nádia Marcos, psicóloga, estávamos encerrando o livro O Essencial, de Amélia Rodrigues, a sua última obra pelo médium de Valdo Pereira Franco. E iríamos começar, por sugestão nossa, aprovada pelas duas amigas, Ave Cristo, o romance monumental de Emmanuel, retratando em 14 capítulos, 7 na primeira parte, 7 na segunda parte, retratando aquele período que vai de Nero, 58, aos Antoninos, 250 da nossa era. Especialmente aqueles dias de intensa perseguição aos cristãos, onde no primeiro parágrafo, no primeiro capítulo, Emmanuel, de maneira retumbante, coloca quase 200 anos de cristianismo começavam lentamente a mudar a paisagem evolutiva da Terra. O paganismo agonizava, os decadentes imperadores, mortos um atrás do outro, tentavam combater, mas quanto mais matavam cristãos, mais cristãos reencarnavam-se no planeta, no Império Romano, para patrocinar a Era Nova. Um sopro começava em vida a fazer lufadas frescas na aridez dos caminhos humanos. É nesse período que, em formosa cidade do mundo espiritual, uma entidade desencarnada, no livro denominado Quinto Vago, se encontra numa formosa assembleia de espíritos desencarnados, ouvindo o embaixador do infinito. Um espírito tão luminoso que desce do infinito em forma de um fascículo de luz e se materializa em palco a aflição de um homem vestido inteiramente de claridades das estrelas. Ele fala naquele momento crucial. Todos que estão ali são candidatos ao renascimento. São almas que querem se oferecer ao Cristo para descer ao mundo, sedimentando ou insementando os caminhos do cristianismo com o próprio sangue, se necessário for. Quinto Vago também. Terminada a exposição arrebatadora,
comovedora. Eis que o missionário desce do palco, vai cumprimentar os amigos quando fica frente a frente com o quinto varro. Vá, Cláudio, o mensageiro, abraça o amigo, porque há muitos anos eles não se encontram. Glória nas esferas mais altas, quinto varro, nos campos da terra lutando por um filho, passeando. Os dois se abraçam, recordam velhas peregrinações conjuntas, quando o quinto varro, em sabendo que não pode abusar do tempo do amigo, guindado às esferas mais altas, clama: Cláudio, sei que retenis o poder que me confere uma nova reencarnação. Eu desejo descer à terra mais uma vez. Vá, mas qual a necessidade? As tuas últimas peregrinações pelo mundo foram do homem mais correto possível. Os teus sacrifícios pelo Evangelho, pela causa de Jesus, são comovedores. Não seria preferível servir ao Cristo acima das inquietantes paisagens da carne? Sim. Eu até que gostaria, Cláudio, de reunir-me aos meus já em esfera mais alta, mas tem alguém na terra que não posso deixar para trás. Reticências. Cláudio completou, Tassiano. Tenciono arrebatar Tassiano, como quem desce a uma pedra bruta, a lava nas águas do rio lustral da fé. E quando as deidades olímpicas perderem nele o contexto da loucura que o abrasa, levá-lo pessoalmente aos pés de Jesus para entregar o tesouro de seus filhos. Vale a pena esse sacrifício. Porque outro dia eu estive em um templo dedicado a Vênus. Eu pude observar Tassiano e não o vi nem um pouco inclinado a qualquer coisa que diga respeito à espiritualidade. Está envolvido com gangues e milícias do além, promovendo arruaças, bacanais, festins, perdido na loucura que o transvaliou. Você tem certeza desse sacrifício? Eu tenho sentido meu filho, Glória, nos últimos dias entristecido. Não estará Tassiano talvez à beira do precipício da grande mudança, em que eu posso auxiliar? Amigo, concede. É tu que tens o poder de me conceder. Glória mudou o rumo da conversa. De quanto tempo você precisa? Deixo esse tempo ao teu critério. Muito bem. Lhe concederei 20 lustros, em tradução, 100 anos. Lhe concedo um século, creio que um século será tempo suficiente. Mas, advirto você, os equívocos ou não de Tassiano nesse período podem chupá-lo mais ainda a terra. Quanto aos seus méritos, serão creditados em esfera mais alta. Parta quando quiser. E pela prece, nos manteremos sempre unidos. Determinarei medidas para que ele sustente um corpo compatível com a tarefa que você vai realizar. Se abraçaram, outros amigos listaram Cláudio a outros diálogos, e Quinto Varro saiu dali angustiado para buscar o filho em um tempo de Roma, onde Tassiano estertorava na loucura. Mas ao se aproximar do filho e tocar-lhe as têmporas, o rapaz calou as risadas gargalhadas bestiais, se sentiu profundamente entristecido, abandonou o ambiente e caminhou como se fosse uma pessoa física, até um templo, onde havia uma soberba estátua
dedicada ao deus Hélios. Para os romanos, a representação quase de Zeus. Ali, chegando, Tassiano se ajoelha diante da estátua. Há um delicioso perfume no ar de incenso que alguém colocou ali. Ele então pede ao deus Hélio, que ele sabia que tantos haviam renascido, só ele permanecia no além. Tu que protegeste meus antepassados, me concede a graça do esquecimento para ver se essa dor que trago no peito desaparece. Fechou os olhos numa torrente de lágrimas. Quando reabriu, não estava de frente da estátua. Quinto vago de luz tomou o lugar da estátua e disse: meu filho, tuas preces foram ouvidas. Não por Apolo, cujo carro de loucura passou deixando apenas escombros e fogo, nem por Júpiter. Jesus te ouviu. Volveremos à terra como pai e filho. Quiçá possa eu lhe mostrar a bondade de Jesus. Tassiano debruça-se ao chão. O pai o recolhe, o abraça, deposita-lhe um ósculo no rosto. Tassiano sente o calor daquele corpo. Há quantos séculos ele não vê o pai? Mas nada consegue dizer porque a garganta está túrgida, travada. Fecha os olhos para abraçar o pai. E quando reabre, o pai ali desaparece. Os anos se dobram. E do capítulo 2 em diante já estão reencarnados. Quinto vago, com o mesmo nome, Tassiano bebê, a mãe Cíntia. E as páginas vão desfilando o esforço daquele homem que adotara o cristianismo, se contrapondo à esposa pagã, e tensionava levar o menino, mas não consegue. Tudo isso vai ser narrado cada segunda-feira no programa de 1 hora, que nos arrebata em emoção, por tentar transformar em 1 hora em narrativa, uma novela escrita. Em média, cada capítulo tem 19 páginas, para 3 pessoas traduzirem cada noite em palavras. Não tem sido fácil. Cada capítulo é rápido, é vertiginoso, personagens diversos, todos tentando encontrar uma razão para viver. A maioria refém, assalariada dos deuses, aprisionado às convenções humanas, buscando dinheiro, prestígio, poder, narcisismo, sexo, comida, posses. Há alguns poucos se referindo a esse estranho reino, além da matéria, que ele veio preparar para arrebatar os seus admiradores, os seus apóstolos, os seus seguidores. Tentaram apagá-lo da história, como ainda hoje, livros, palestras, exposições, há quem afirme peremptoriamente que ele é um produto da cultura judaica, depois metamorfoseada no pensamento cristão, mas historicamente ele nunca existiu. Ele é uma lenda, uma fábula, é um mito, um revolucionário qualquer que surgiu no meio daquele povo e o nome o aureolou de poderes que ele nunca possuía, nem possuiu. Entretanto, 4 escritores, Mateus, Lucas, Marcos e João, grafaram-lhe a vida rica, bela, exuberante, longe de qualquer euforia típica do mundo. Ainda hoje se encontra gravuras, agora especialmente feitas pela IA, essas imagens belas, onde Jesus parece estar no trono, só sendo um trono que é rei, monarca, está de coroa dos reis, como se fosse um rei que não tivesse nada para fazer,
passasse o dia inteiro sentado naquela cadeira do ócio, contemplando as misérias terrestres. Toda a cultura cristã é uma cultura de trabalho. Ela proclama o esforço contínuo, incessante, absolutamente inestancável, para levar e renovar as esperanças da criatura humana em torno da vida, que não se resume ao corpo. Esse corpo hoje sepultado, para ele já não tem mais nenhum significado. Agora, certamente, uma semana depois, ele deve ter repousado, porque o que tinha de homenagens, de rituais, derretimento de velas, lacração de caixões, normalmente o Papa é enterrado em 7 caixões, um dentro do outro, cada um tem uma simbologia, ele reduziu o testamento para 3. Ele provocou, demonstrando que nós temos que sair destas convenções que cristalizam, que engessam o pensamento lúcido, onde o verdadeiro pensamento cristão está no trabalho do bem, na pessoa que se doa, na pessoa que se apaga e não busca qualquer tipo de evidência no serviço que realiza com Jesus. O serviço por Jesus é anônimo. Na história, conforme narrativa de Richard Simonetti, o inesquecível orador e escritor de Bauru, São Paulo, onde estive a convite dele, convivemos muitas vezes em Salvador nos congressos, aquele vozeirão extraordinário, aquela mente lúcida, didática, que era Richard Simonetti, seus livros são imperdíveis. Ele comentaria que oportunamente Teresa de Ávila, a santa mística, a doutora seráfica que a igreja canonizou, necessitando ir para uma vila próxima, deveria atravessar uma paliçada, uma estreita ponte que só passava uma pessoa de cada vez, feita de cordas e de madeiras. Mas chovia torrencialmente naquele horário. Mas ela estava convicta de que precisavam dela na vila próxima. Segurando no corrimão feito de cordas, ela vai descendo, a chuva intensa embaixo do rio caudaloso, rugido feroz como um leão, cheio das águas volumosas dos barrancos que caía. Ela vai no meio da ponte, uma das partes da ponte quebra, a ponte cai sustentada pela outra ponta e vai para um barranco. Fica aquela mulher encharcada de lama, de água, vestido de freira, segurado nas madeiras no meio em desespero, e lá embaixo o rio, suplicando o corpo dela para afogar. O céu fechado de nuvens escuras, cinzentas, relâmpagos e trovões, à semelhança de uma guerra dos titãs. E ela ali, e a chuva copiosa. Ela olha, e de repente uma luminosidade surge do lado. O próprio Cristo, aparecendo numa auréola de luz, sorri. Teresa, sim, sim, é assim que eu trato os meus amigos. Oh, Senhor, é por isso que são tão poucos. A chuva passa, ela sobe as escadas, salta e vai atender. A certeza de quem vai servir, e mesmo que os obstáculos, as dificuldades surjam, o indivíduo persevera, porque tem certeza de que quando o indivíduo se propõe, o alto assegura os meios, as condições para que a gente possa dar conta da atividade. Na minha pálida e descolorida existência, recordo de um dente quebrado no aeroporto de Salvador, faltando 1 hora para embarcar para uma turnê por 14 países da Europa, 22 cidades,
19 palestras e 6 seminários previstos na agenda. Ao mastigar uma determinada pastilha adocicada e detoxidiada, senti que alguma coisa quebrou. Fui ao sanitário do aeroporto, a área do embarque internacional, olhei o dente quebrado, a parede inteira. Passei a língua e vi que estava dentro do tijolo, o reboco havia caído. Aquilo me percorreu um calafrio. 6 horas da manhã para embarcar pela TAP com destino a Lisboa, para fazer primeiro a cidade de Leiria, depois seguir para a Áustria e assim sucessivamente. O que é que eu faço? Esse acidente duro. Então tomei a decisão de abortar a viagem naquela quarta, pagar uma hipotética multa de $100 para o dia seguinte, o voo na quinta-feira, no mesmo horário, 24 horas depois. Segurei minha mala e quando ia levantar-me, aparece a benfeitora que orienta a minha vida. Você sabe para onde o senhor vai? Se eu vou voltar em casa, às 8 horas, quando o comércio de Salvador abrir, eu vou ao dentista, conserto o dente que quebrou, faço 2 entradas do pedido de uma passagem para amanhã e se for pagar $100 de multa. É isso que eu vou fazer. Muito bem. Quantos dentes o senhor tem na boca? 32. Quantos estão quebrados? Então tem 31 funcionando. Numa sociedade de banqueiros, meu senhor, isso é luxo. Tem toda a medição completa. Hoje à noite temos uma exposição em Leiria. Eu sei que o senhor tem $100 para pagar a multa prevista em mudança de voo a depender do passageiro. Eu quero saber como é que o senhor vai pagar a frustração, a tristeza de quem está lhe aguardando para a palestra e trabalhou para o senhor embarcar hoje. Para isso não haverá cartão de crédito nenhum que pague isso. Eu meditei. Será que o senhor lhe daria a atividade sem lhe dar as condições? Não, senhor. Então o senhor entra naquele avião da TAP, sente-se e não murmure. Não quero o senhor reclamando até Lisboa. Adentrei, sentei como uma ovelha indo para a tosquia. Foi servido o café da manhã, decolamos, desci em Lisboa. Minha anfitriã veio me buscar, Dona Isabel Saraiva, com mais de 90 anos de idade. Hospedei na casa dela. E à noite fiz a primeira palestra. Naquela mesma quarta. Ocorre que em certo momento eu contei a experiência, estou aqui com o dente quebrado, ainda tem muitos países que contribuem, esse é o primeiro. Mas como eu fiz um seguro saúde, se doer anestésico até voltar ao Brasil. Contei o episódio sem me referir a benfeitor, apenas a quebra do dedo, o acidente. Terminada a palestra ali, na Associação Espírita de Leiria, o auditório com quase 300 pessoas, um homem só me cumprimenta. Eu sou Euvaldo, nasci na cidade de Uberaba, já moro aqui em Portugal há 30 anos. Aquela é minha esposa Adriana. Você está hospedado com quem, Márcia? Eu disse, estou com Dona Isabel e o seu Joaquim de Saraiva. Amanhã, quinta-feira, pela manhã, está previsto alguma coisa? Eu disse, não tem nada previsto, só à noite, uma palestra de Figueira da Foz. Então amanhã, meio-dia, eu recebo você. Eu sou dentista de nosso. Ao meio-dia, fui à cidade dele, cidade de Fátima. E como ele tinha muitos pacientes, por todos os portugueses, ao meio-dia abriu uma brecha. Ele me sentou na cadeira e disse, não iria doer. Caiu apenas o reboco, vou refazer.
terminou o serviço, veja aí como é que está. Está ótimo, muito bom. Bom, agora, quando é que eu lhe devo? Eu volto. Não, a palestra de ontem já pagou. Eu quero levar você para comer, para nós almoçarmos, eu, você e minha esposa, Dona Isabel. Vamos experimentar uma tilápia na telha. O que você acha? Eu como até a telha. Imagina a tilápia. Almoçando, isso é uma coisa perfeita. Estou devorando tudo aqui. Voltei para casa de Dona Isabel na parte da tarde. Primeiro andar, subi o quarto. Fechei a porta. A prefeitura apareceu. Nunca duvide da providência divina. Você propõe e Deus dispõe. Não lhe daria a tarefa sem lhe dar as condições de realizar. Agora o Senhor me faça um favor, vá tomar banho, porque temos palestra daqui a uma hora. Desapareceu e eu fiquei pensando, meu Deus, ter guia feminino é carne. Porque mulher desencarnada vale por 20 encarnadas. Me apropriei a atividade, transcorreu em toda a Europa sem nenhum outro incidente. Como a título de nenhuma evidência biográfica, até porque não sou nada, no zero à esquerda, para demonstrar que cada um de nós, quando confia, quando serve, quando prossegue, a presença do bem traz alguém, traz um telefonema, um recurso, alguém surge inesperado e banca aquela dificuldade, facilitando que o trabalho prossegue. É assim que os cristãos do passado raciocinavam. Eles pensavam exatamente desta maneira. Quando lemos Paulo e Estevão, observamos que aquele homem metia o pé na estrada, numa época em que ele não podia medir qual era a distância entre a cidade A e B. Não temos dimensão, como hoje temos GPS, Waze, sabemos pelos mapas qual é a distância, por quilômetro, tudo certinho. Ele ia, a noite caía, nenhuma lanterna, nenhuma vela, não tinha nada. Esse homem surpreendido no meio do mato, pela escuridão, dormia debaixo de uma árvore, se deitava no chão entre animais peçonhentos, locais desérticos, típicos de cobra, de serpentes altamente venenosas, escorpiões, que dificilmente matam o adulto, mas a picada do escorpião é extremamente dolorosa. Esse homem se deitava, às primeiras clarinadas do sol, se colocava em pé, recolhia frutos da mata, comia gafanhotos assados que eram misturados com grãos cozidos, que era a barrinha de cereal da época. Ele levava, e o gafanhoto é altamente nutritivo, tem muita proteína. E ele prosseguia até para a cidade, chegava lá sem um tostão, ia para a praça, para a feira pública, começava a pregar. Alguém se interessava pelaquela mensagem: o senhor já comeu hoje? Não, vem à minha casa. Abriu-lhe as portas, dava a refeição, e à noite Paulo de Tarso tinha onde ele pousar. Uma esteira, dormia no chão, no tapete. No dia seguinte, uma tigela de leite, um pedaço de pão ácido, o pão fermentado com ervas amargas, nenhuma manteiga, um pedacinho de requeijão do rei, nenhuma fatiazinha de bacon bem frito, 2 ovos na manteiga de garrafa. Vou parar por aqui para não provocar. Nada disso era a comida mais simples. E esse homem prosseguia, cuja meta era levar a mensagem de Jesus até atingir a Grécia. Estava Paulo em Atenas. Propôs falar na praça pública, deram gargalhadas, mas Dâmaris e Dionísio, 2 servidores do Areópago, o anfiteatro, notaram aquele velho. Intercederam. Conseguiram levá-lo para o Areópago, uma espécie de anfiteatro. Alguns nobres aqueceram e Paulo falou arrebatado de Jesus. Para o término, um nobre levantar e disse: é esse o seu Deus? Esse crucificado entre 2 ladrões? Ele prefere os nossos. Zeus vive na opulência,
Vênus nos governa, Diana toma conta das matas. O que é que nós queremos um crucificado? Um carro inteiro de 2 ladrões? Não, deram gargalhadas de zombaria. Todos foram embora. Ficou Dâmaris, Dionísio, o acalentado. Mas Paulo não fugiu da profunda decepção. Teria falhado, não teria sido o vaso correto, não teria comentado, discutido, colocado Jesus e sua mensagem de maneira clara. Onde ele fracassou? Chorou copiosamente aquela noite. Quando surge Timóteo trazendo notícias longe, o recolhe. Foi Timóteo que levanta-lhe o ânimo. E Paulo sai de Atenas. Hoje, ruínas. Apenas um monte de ruínas, cheio de areia, sol causticante e animais venenosos. Ele vai para semear, dar a sua vida, que hoje não tem necessidade, e morre hoje por dar-se ao Cristo. No máximo uma crítica, uma zombaria. Como a este notável sacerdote, jovem, que convidou milhares de pessoas para vigílias noturnas. E 100.000 pessoas atenderam, auditórios lotados, orações às 4 da manhã. Milhares de católicos atenderam a este jovem sacerdote embriagado. A questão agora é saber se vai permanecer nessa linha. Que as tentações vão surgir de todos os lados, financeiras, emocionais, sexuais. Alguém vai chamá-lo para a política. Seu verbo é contagiante. Entre na política. Faça-se senador, deputado, governador do seu estado. Talvez saber se o indivíduo vai permanecer fiel, porque é tão difícil ser fiel ao time, ao partido, ao parceiro, à comida, à dieta. Fidelidade à dieta. Todos dizem, amanhã eu começo a dieta. Hoje puxada. Amanhã vem um mocotó, eu não aguento. Mas amanhã, na segunda-feira, eu começo essa dieta. Hoje, me perdoe, cai em cima e come a jata inteira, até a casca. Fica adiando. Quantas pessoas fazem planos mirabolantes no dia 31 de dezembro? Entrar ano novo, academia, vou emagrecer, carro novo, pintar minha casa, comprar umas roupas, doar as velhas, vou fazer isso em janeiro, fevereiro. Farei isso em março. Olha, de abril não passa. Eu, em maio, ponto final, um mês sem a reforma. Olha aí, junho, já terminar o São João e tudo isso. Julho, agosto, tudo agora em dezembro. Olha para trás, um monte de promessas, nenhuma cumprida. Não leu um livro, não se aculturou, não adotou uma crença, uma fé, não participou de um clube, fez novas amizades e está naquele mesmo círculo das amizades tóxicas de outrora. Ali ficou que o comodismo prendeu o indivíduo. Quando se conhece Jesus, ele convida o indivíduo, ele não impõe, ele convida o indivíduo a ser uma nova pessoa. E nós olhamos que a seara permanece vasta, gigantesca, imensa, escassa de trabalhadores. Os templos estão abarrotados de pedintes. Doadores são muito poucos. O indivíduo está ali atrás de qualquer coisa: a graça, a fé, a remissão dos pecados, o emprego, a passagem no concurso, no Enem, no vestibular, a eliminação da dívida no banco, no agiota, seja onde for. Gostaria da coisa fácil. Jesus resolve por mim. É a terceirização dos problemas. Desde que eu me cumpra, que ser responsável é péssimo. Na responsabilidade, eu tenho que assumir o que faço, o que deixo de fazer. Na culpa, eu volto ao velho aforisma popular: papagaio come milho, periquito leva a fama.
Aí eu transfiro o capeta, o obsessor, o Exu, para a falta de sorte, para o azar. Qualquer expressão que eu tiver, eu jogo a culpa ali de mim isento. Típico das pessoas imaturas, das pessoas psicologicamente infantis. E o mundo está repleto delas. Enchem os auditórios de quase todas as religiões, acreditando na pessoa do púlpito, seja ele missionário, pastor, pastora, sacerdote, xamã, não importa o nome, acreditando que ele pode resolver meu problema. Ele também tem problema. A retaguarda daquele ser que prega está cheio de problema na família, no filho, no carro, os dramas pessoais. Ele também tem inquietações, ele também carrega medos. Ele gostaria também de algum momento ser ouvido, ele ouve todo mundo. Será que quem aconselha em algum momento também não precisa de conselho? Ou será que psicólogos, psicoterapeutas também não têm problema? O psicólogo resolve todo mundo e não tem. Ele precisa também. Todo cabeleireiro faz o cabelo dos outros, mas o seu próprio não faz. Ele precisa de outro cabelo. O cardiologista medica maravilhosamente bem o coração dos outros. Quando o seu adoece, ele pode até se medicar, mas a cirurgia tem que ser feita por outro cardiologista. Ele não pode se auto-operar. Estamos em interdependência. Precisamos uns dos outros. É a marca do cristianismo, é a fraternidade, é a parceria, é a cumplicidade. Então, se esse homem consegue reunir, não se tem vão. Esse jovem freio consegue reunir 10, 20, 100 mil pessoas orando, que bom. Não valeria a pena se ele reunisse esse povo para xingar, para formar uma milícia, peguem armas, vamos incendiar o Brasil, todo mundo traga um galão de gasolina e metade traga um palito de fósforo, vamos tocar fogo em tudo. Ele convidou as pessoas para a oração, para momentos de júbilo. Quantas pessoas ali devem estar agradecendo a ele porque são portadoras de insônia? Já não ia dormir mesmo? Cadê a deitar? Não ia dormir? 4 horas da manhã levantar para orar, vantagens. Eu só vou rolar na cama a noite toda e agora o que fazer? Ligo o televisor, boto bem alto e passo a orar, a cantar com ele. Aquilo cansa, surge os neurotransmissores do sono, pode ser que a pessoa venha a dormir depois, né? Então, um sonífero religioso. Quanta gente não se sentiu depois tocado, começar o dia na luz da oração, ele fazia de madrugada. Amanhã cedo teremos o culto de Irará, 7 horas da manhã. Começou tímido, 15 pessoas, 12 pessoas, eu fui um dos primeiros, estive na primeira edição. Agora, o culto virtual produzido por um companheiro da cidade de Irará, todo domingo, às 7 horas da manhã, tem 200 pessoas todos os domingos. E levantam 6h30, 6h50 para entrar no Google Meet. E elas têm me dito, olha, meu domingo, minha semana é outro depois desse culto. Eu fico ansiando pelo próximo domingo, quando vai ter outro. É 30 minutos, por que não pode ser 1 hora? Não, tem que ser pouco mesmo, para a gente ter um gostinho de quero mais. Domingo tem mais, domingo tem mais. Por ser virtual, não tem domingo que a gente não realize, faça sol e faça chuva. Só se a internet acabar. Quando tiver, estaremos realizando para levar a mensagem de Jesus aos corações sedentos destes dias que estamos atravessando. Eles são áridos, são secos, são difíceis. As pessoas estão desesperançadas. Há muito pessimismo. No que acreditar? Qual a instituição pública que goza de prestígio? Quase que nenhum. Mas não são problemas das instituições. As instituições não têm problema. Nenhuma delas. Quem tem problemas são as pessoas que constituem as instituições, sejam públicas ou privadas. Temos que separar a ciência do cientista, a doença do doente.
É a criatura humana que tem problema. E para a criatura humana veio a mensagem de Jesus. Ele na existência é um sol, é uma claridade na noite escura. Quando tudo parece inverno, o Cristo parece a primavera, enchendo os campos de flores e de girassóis. Quando tudo conspira contra, ele propõe que tudo se renova. Morre o dia, entregando-se aos braços da noite, triunfa solene sobre o sol, mas não é assim que o astro rei se levanta por detrás da montanha e apaga o satélite da terra, que se recolhe à sua simplicidade. As estrelas nunca brilharam tão intensamente como nos dias que atravessamos. Parecem os filhos de Deus no céu estrelado, nos incidindo a sua claridade branca ou azul, afirmando que Deus ainda não perdeu a esperança na criatura humana. Cada criança que nasce é a expressão de que Deus renova a terra. Todos os dias, a cada hora que estamos aqui, de 8 às 9, mais de 15 mil pessoas partiram da terra. No mesmo momento, nasceram mais de 10, 12 mil pessoas. Natalidade um pouco maior do que a mortalidade. Nasce mais gente, 15, 20 mil pessoas por dia, do que morre. A Terra já está com 8 bilhões de pessoas. E tem gente boa chegando. Gente altruística. Gente que está pensando em promover o intercâmbio. Como o Papa Francisco disse, estamos numa época que todo mundo está promovendo abismos. Cadê os homens e as mulheres pontes? Aquele que cobre os abismos, que cria a possibilidade dos abismos conversarem, os extremos. É essa a proposta que Jesus está nos fazendo e que brindou esta casa. Nos primórdios dos seus trabalhadores, grande parte ainda no corpo, outros já desencarnados. Mas ao colocar o nome de Jesus Cristo, a importância e a gravidade, a responsabilidade da casa, se ela é um núcleo espírita que fala a mensagem trazida à Terra por Allan Kardec, e logo depois vem Jesus de Nazaré, aqui deve ser um núcleo de acolhimento, portas escancaradas sempre. Acolhe os diferentes, os que pensam, os críticos, os céticos, os ateus, agnósticos, aqueles que brandem suas armas filosóficas contra o pensamento cristão. Todos têm espaço, porque aqui tem que ser uma colmeia de trabalho. Por isso mesmo, a nossa profunda gratidão esta noite, mesmo reconhecendo a nossa desvalia, a digna presidente que nos convidou para estarmos aqui, trazendo estas reflexões, não à guisa de uma conferência magna, mas um depoimento em que alça o coração aos lábios para falar que todos nós estamos brindados, estamos abençoados por este nome, Jesus Cristo, o divino amigo, que desde ontem, no hoje e para o amanhã, permanece o nauta, a conduzir a barca terrestre nestes mares, nesses oceanos agitados dos conflitos humanos. E nunca tivemos águas tão tempestuosas e revoltosas como nos dias onde tudo conspira contra. O indivíduo tem a vontade de desistir. Não dá para consertar o que está aí. Talvez não dê. Mas a música cantada aqui pelo poeta e cancioneiro, a segunda, do poeta Nando Cordel, já retrata na primeira estrofe: a paz do mundo começa em mim. Não pode começar
pensar no outro, porque o outro, sei quem é, não lhe conheço as disposições, mas eu posso me fazer um agente da paz. Como? Só é diminuir a violência íntima. Hoje, nós não precisamos de armas. A internet hoje é a grande arma que sepulta reputações. O indivíduo deita santo e acorda bandido. Basta um fake news bem trabalhado. Deita crápula, acorda já canonizado. Basta outro fake news evidenciando as qualidades que ele não tem. Semana passada, o senador e o deputado, cujos nomes eu não revelo, não tem citado, aprovaram um projeto de lei numa comissão do Congresso, que vai a plenário, se passar, vai ao presidente para sancionar. O projeto prevê que os advogados, os inscritos na OAB, têm direito a porte e posse de arma. Eu pulei de alegria. Deus, agora eu vou poder comprar uma R15, um 38, eu vou comprar uma 12. Já encomendei a Mercado Livre 4 granadas e um míssil nuclear. Mexeu comigo, vai comer bala. De morango, tutti frutti e limão. A bala. Deus, no momento que estamos tentando nos desarmar, conferem a nós, os profissionais do direito, o que já está previsto para juízes e promotores. Eles já têm um dever de ofício. Agora tu direito a ter uma arma, mas para que é que eu quero uma arma? Para matar o outro. Eu não tenho interesse em matar o outro, eu não posso matar o outro. O outro não pode morrer, é imorrível. O outro é imortal, eu posso tirar-lhe o corpo físico. Não posso tirar ele da vida, eu posso tirar ele da matéria. Só isso. Mas qual o interesse? Nenhum. E se ele me agredir? A mensagem de Jesus nos propõe que talvez eu doe a minha vida pelo ideal. Entre no além, o problema agora é dele. 1000 vezes ser a vítima, nunca ser o algoz. Mas cada caso é um caso, porque ninguém aqui está excusando a legítima defesa da honra ou da própria vida, porque ninguém sabe como vai reagir em determinadas circunstâncias. Eis a figura de Jesus, nos envolvendo e patrocinando a nossa evolução na Terra. Ele foi o fiador das nossas reencarnações. Só estamos aqui porque Ele zela pelas suas ovelhas, um imenso rebanho de 8 bi na matéria e de 21 bilhões fora da matéria, loucos, ansiosos para vir para cá, e as portas dos úteros fechando. Cada vez natalidade menor, famílias menores. Não seja estranhar nos últimos 40 anos a explosão de gêmeos, trigêmeos, quádruplos, quíntuplos. E a mulher que está no Guinness Book teve 9. Noctuplos. Todos 9 já estão com 16 anos de idade. Quanto ela economizou? Ela faz um aniversário só para agora no nosso aniversário. Divindade por próprio. Espalhada ao longo do ano, uma catástrofe financeira para a família. Ela bota uma vela só, apaga. Uma vela só, todo mundo comemorando. Que beleza. Então, o mundo espiritual, o PCD que fechamos, ou vamos fechar a janela, chama 5, 6 espíritos. Eles vão fechar, ou ele com vasectomia, ou ela com laqueadura. Desce a quadrilha. A quadrilha desce. Quando ela olha, tem um time de futebol de salão completo. Do goleiro, 2 alas, 2 atacantes. Quando o homem fecha uma porta, Deus arromba a janela por recursos da própria ciência. Jesus, governando a terra, a conduzindo para a sua fatalidade histórica, mundo de regeneração. Quando? Ainda não sabemos. Depende muito de nós. O que não será difícil é olhar para o futuro e ver. Rasgaram-se os véus da noite. Novo dia amanhece.
viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz. Porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Alva de Souza. Muito obrigado. Nossa casa realmente é agraciada com muitas almas generosas e talentosas. Nossa amiga Rosana Filho, sendo uma delas, produziu um acróstico para esse evento que o nosso confrade Antônio César irá declamar. Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. Na seara do Mestre, unidos pelo amor, caminhastes, caminheiros da paz, libertados do algoz voraz. Espírito do egoísmo, obreiros da caridade, Evangelho como meta, seguindo seus preceitos em reta. Peregrinos do respeito, irmãos a conduzir, religiosamente nos servir. Instrumento do aprender, testemunhando o novo amanhecer, ainda por vir em reencarnações, joviais e irreverentes, espreitamos em nossos corações, seguindo orientações, unidos no ideal, servidores do bem, destemidos, seguindo para o além. Estandarte a desfraldar, na terra o bem amar, amigos da paz universal, zelosos e fraternal, amigos de mãos dadas, reverberando ao pó das estradas, esperança, fé e caridade em irmandade. Assim somos nós, Rosana Filho. O trabalhador espírita, após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na Terra. Quanto mais se deixa penetrar pelo conhecimento da doutrina renovadora, mais acentuados se fazem os sentimentos de amor e de solidariedade, estimulando-o a participar do banquete especial de cooperação em favor de melhores condições de vida e de diminuição das aflições vigentes. Servir, portanto, é a grande meta da existência de todo aquele que aume o calor e a luminosidade do Espiritismo. Mensagem do livro Vitória sobre a Depressão, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Falamos de trabalhador espírita, então nós vamos chamar aqui ao palco a
a nossa Valquíria Amaral, essa trabalhadora incansável da nossa casa. E em nome de quem homenageamos todos os trabalhadores e trabalhadoras e colaboradores desta casa, e recebem todos e todas nosso afetuoso carinho e gratidão por todos esses anos de dedicação à causa do bem. Um abraço. Muito obrigada a todos. Só agradecer, né? De 27 anos que existe Jesus de Nazaré, eu estou aqui há 20. Quase todos já me conhecem, né? Então, só gratidão mesmo por todos os conhecimentos, por todas as amizades, por acolhimento e aprendendo a cada dia mais, né? E cada vez que a gente adentra essa casa, a gente sente uma alegria, né? Uma satisfação em estar aqui, em estar servindo, em estar recebendo. A gente mais recebe do que serve. Então, agradeço a todos, um abraço e muita paz. A arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre, e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. Do livro Viana de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita, por Divaldo Pereira Franco. Então, finalizando nossas festividades nesta noite, gostaríamos de externar os nossos agradecimentos mais sinceros e profundos a Deus, pela existência desta casa, escola de espiritualização de todos e todas nós. Aqui temos a oportunidade de relembrarmos da nossa verdadeira identidade, espíritos imortais. E com as lições contidas na codificação espírita, vamos aprendendo que o evoluir é constante e se faz na prática a evidência do bem e dos ensinamentos de Jesus, e seremos seus discípulos verdadeiramente quando nos amamos.